Bom, pessoal, seguindo, falta somente nós entendermos o not, né? A exclamação ali. O not, ele serve basicamente para negar uma variável. Então, aqui, por exemplo, a minha idade é 28, ela não é maior ou igual a 29, então isso aqui seria um false, certo? Só que eu quero negar essa variável. Eu quero fazer com que essa variável não importe mais. Eu só quero saber se ele é do sexo masculino ou não. Eu venho aqui e, entre parênteses, eu envolvo a variável que eu quero. Dessa forma, o que acontece? A minha variável idade, né, o que está entre parênteses aqui, ela vai ser simplesmente ignorada. Eu estou dizendo que ela não precisa passar pela verificação da minha estrutura. Então, se eu salvar aqui e voltar, ele vai executar o código. Justamente porque, mesmo eu estando utilizando o operador AND, né, onde tudo tinha que ser true, somente o masculino é true e isso aqui é false, mas eu neguei, eu coloquei uma exclamação ali. Não, eu estou dizendo que isso aqui não conta. Ele está verificando somente esta variável aqui. E como ela é verdadeira, ela executou, né, o sistema executou o meu bloco de código logo abaixo. Continuando aqui na nossa estrutura, vamos pensar na seguinte situação. Tá, eu tenho as minhas variáveis, idade e sexo, e eu tenho a minha estrutura, né? Eu estou perguntando se a idade dele é maior do que 18. Eu quero que execute este código aqui. Ok. Mas, se a idade dele não for maior do que 18 e eu quiser saber se a idade dele for maior que 15, por exemplo, e executar outra linha de código, como que eu faria isso? Então, eu poderia criar outro if? Poderia. Poderia criar outro if aqui. Idade é maior do que 15. Se for, quero que execute esse código aqui. Muda aqui para 15. Eu poderia fazer assim, só que tem um problema. Fazendo isso, ele vai executar duas vezes, justamente porque 20 é maior do que 18 e maior do que 15. Então, se eu vir aqui, ó, ele executou duas vezes o código. Mas eu não quero isso, eu quero que ele execute uma vez só. Se ele for maior que 18, executa esse. Se não, eu quero que ele verifique se ele é maior que 15 e aí execute esse. Como que nós fazemos isso? Utilizando o else if. O else if, ele vai justamente fazer essa outra pergunta. Então, qual vai ser a outra pergunta? Se a idade vai ser maior do que 15. Se for maior do que 15, execute essa linha de código aqui. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou perguntar para ele, a idade é maior do que 18? Sim, a idade é maior do que 18, é 20. Então, ele vai executar esse código e vai esquecer o resto. Ele não vai executar esse código aqui. Se eu salvar aqui e vir, ele executou só o primeiro. Tem mais de 18 anos. Porém, se eu colocar aqui que ele tem 16 anos e salvar, ele vai me entregar, tem mais de 15 anos e é masculino. Justamente porque ele verificou. Tem mais de 18? Não. Então ignorou esse código aqui e passou para o else if. Tem mais de 15? Sim. Então ele executou esse código aqui. Então, pessoal, entendemos sobre o if, sobre o else if, e agora vamos ver o else. O else, ele basicamente é a última opção que vai ser executada se nenhum dos ifs foi executado. Então, por exemplo, deixa eu copiar aqui.
Se nenhum dos outros if entregou um verdadeiro, ele vai me dizer a mensagem não está permitido. É basicamente isso. Primeiro eu pergunto, ele tem idade maior do que 18? Se estiver correta, né, se for um true, ele executa o código abaixo e ignora os outros. Se for um false, ele vai para o else if. A idade é maior do que 15? Se for um true, ele executa o código embaixo e esquece os outros. Se nenhum dos ifs e nenhum dos else if for verdadeiro, ele executa o else. Não está permitido. Então aqui eu vou botar que ele tem a idade de 10 anos e vou salvar. Se eu vir aqui, ele me respondeu que não está permitido, justamente porque nenhum dos ifs foi verdadeiro. Foram todos falsos e ele me entregou a última opção. Pode haver mais de um else if aqui. Poderia haver 30, 50 else if aqui, tipo de 15 anos, 14, 13, 12 e assim por diante, infinitos. Se nenhum for verdadeiro, ele executa o else. Bom, pessoal, antes de finalizarmos a nossa aula, eu quero apresentar para vocês uma outra forma, né, de utilizarmos a estrutura, só que não utilizando o if e else if, né? Aqui nós utilizamos uma estrutura chamada switch, que é literalmente a mesma coisa, a ideia, só que de uma forma diferente. Como vocês podem ver, eu tenho a minha variável aqui, idade, que tem 20 anos. Eu criei um switch, né? Passei a minha variável e eu utilizei aqui case, né? Que é caso a idade seja 20, ele vai executar esse código aqui e ele vai dar um break, ele vai dar um pause aqui. Então, ele não vai executar o que tem embaixo. Se ele não tiver 20, né? Se isso aqui for um false, ele executa embaixo. Caso ele tenha 18, ele vai executar o código e vai dar um break. Ele vai parar o código aqui. Se não for nenhuma dessas duas opções, sobra o default, né? Que é como se fosse o else no exemplo anterior. Dessa forma, ele vai me mostrar a mensagem não tem idade. Como aqui eu coloquei que tem 20 anos, se a gente for aqui no nosso console, a gente vê, tem 20 anos. Agora, se eu botar aqui que ele tem 10 anos, ele não encaixa nem na opção de 20, nem na opção de 18. Então, só vai sobrar o default. Se eu vir aqui, ele vai mostrar que não tem idade. É basicamente essa outra forma, né, que a gente pode escrever uma estrutura. Dessa forma aqui, ela fica um pouco mais organizada, né? Diferente do if lá, porque a gente escreve mais em conjunto aqui, não fica aquele monte de texto na tela, mas as duas formas são muito bem aceitas, então não tem problema nenhum utilizar esta ou a outra anterior. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.